Mas, de um certo modo, você... E aí, agora, completando a resposta, a repercussão que o poema teve ao ser publicado no Brasil moveu algumas pessoas a entrarem em contato com o governo sem minha permissão, sem me consultar absolutamente, né? No sentido de conseguir a minha volta, né? De que eu pudesse voltar sem ser perseguido ou torturado, ou, enfim, ou sumido, ou desaparecido, né? Mas essas gestões não deram resultado, né? E então, quando eu recebi a resposta de que as gestões não tinham dado resultado, aí eu decidi voltar por minha conta. Mas por que eu tive a coragem de fazer isso e eu tive ânimo de fazer isso? Por isso, porque o poema tinha criado, eu senti que o poema tinha criado condições que se tornaria um escândalo acontecer qualquer coisa comigo. Não foi nenhuma bravata, foi uma coisa calculada. Inclusive, escrevi para um amigo meu, um jornalista Belas Boa Correia, pedi a ele que entrasse em contato com a ABI, com a OAB, né, e fizesse contato com o ministro da Justiça da ditadura, com o comandante do Primeiro Exército, para dizer a eles que o exilado fulano de tal dos Anzóis estava voltando, né? Porque essa era uma forma de anular, né, a violência deles contra mim, né? A possibilidade de dar sumiço, porque se eu estou voltando, eu queria que saísse no jornal, eu estava voltando, né, para não dizer... Não, veio clandestinamente, veio com uma missão, porque quando eles me interrogaram, depois que me prenderam, eles vieram com essa conversa de que eu tinha vindo com uma missão. Qual foi a missão que trouxe você aqui? Não tem missão nenhuma, eu voltei para a minha terra. Por acaso nasci aqui, sabia, ó, cretino? Por acaso esta é a minha terra. Quer dizer, tem que voltar para a minha terra, tem que ter missão. Pô. Então foi isso, quer dizer, então o poema ajudou realmente nesse sentido. E o poema te tomou o quê? 4 meses? Eu entrei num barato, coisa que nunca tinha acontecido. Você foi meio que possuído. Fiquei inteiramente... Porque eu vivia sozinho, eu cozinhava para mim, eu fazia as compras, fazia tudo. Então eu ia pelas ruas, para o armazém, para a farmácia, fazendo o poema, andando na rua e fazendo o poema. Aí voltava, anotava, tomava e escrevia, ia escrevendo. Esse poema, Sujo, ele nasce daquela forma que você pensou naquele dia que depois o ônibus chega e com a Amílcar de Castro você vai embora e o poema não nasceu? Não, o poema Sujo nasceu como eu falei aqui, né? O poema Sujo nasceu... A vontade de fazê-lo, como todo poema, não é deliberada, mas depois que eu meti na cabeça que ia fazê-lo, aí passou a ser deliberado fazer, né? Tanto que eu contei aqui como é que foi. Mas aquele poema, nasce um poema, nasce de uma maneira diferente. Eu ia fazer outro poema e escrevi, por isso que eu digo, eu sou convencido mesmo de que as obras de arte não são inevitáveis, as coisas não são inevitáveis. Eu ia fazer outro poema e fiz aquele. Eu, conversando com uma amiga, falei assim, como é que você costuma fazer poesia? Aí eu falei, eu faço poema assim, às vezes eu vou para a rua, e é um barato eu estar no meio das pessoas, as pessoas estão lá cuidando da vida delas, não sabem que está nascendo um poema dentro da minha cabeça. Aí quando eu estava contando isso, eu falei assim, isso dá um poema, parei a conversa. Mudei de assunto, parei a conversa, porque você ficar conversando, depois você não escreve. Aí quando cheguei em casa, eu fui escrever, o poema que eu escrevi era esse, de escrever na rua, junto das pessoas. Tanto que o poema começa assim. Aí, quando eu estou escrevendo o poema, dizendo como que eu escrevo, aí diz assim, ou no Estácio, de tarde, esperando o ônibus, e tá. Aí eu entro na lembrança daquela tarde. E aí... O poema vira isso. Aí o poema vira isso, aí nasce o poema que eu não escrevi, e eu conto que eu não escrevi, quer dizer, então é um negócio doido que só a vida faz, quer dizer. Por isso que eu digo, os melhores poemas é a vida que inventa, porque é impossível inventar uma coisa dessa. Mas fala dessa possessão, isso é interessante, esses 4 meses de você andando por Buenos Aires. Eu só pensava no poema, era um barato, quer dizer, viver nesse estado, porque eu sou uma pessoa que eu vivo no cotidiano, eu sou
Por isso que quando o nego pergunta, você que é o poeta Ferreira Goulart, eu falo às vezes, porque eu não sou poeta 24 horas por dia, eu sou um virginiano de pé no chão, analista, eu vivo analisando tudo, quer dizer, eu sou o contrário do poeta. Então, essa coisa de entrar no barato, eu entro em determinados momentos e faço o poema e depois saio. Mas nesse poema sujo eu fiquei meses, inteiramente dentro desse clima. Era uma coisa que eu só pensava nisso e envolvi tudo, e tudo ia virando. Então, as coisas que... Hein? Tudo servia, né? Tudo servia. Onde eu dizia assim, eu virei o rei Midas, eu falava. Tudo que eu toco vira poesia. Ela assim... Mas é engraçado, Goulart, se você pensar, depois do modernismo, se você tirar o Raul Bock, o Cobra do Morato, o poema longo desapareceu da poesia brasileira. Sumiu. Depois você teve o Haroldo fazendo, o Galáxias e tal, mas um poema cerebral. Quer dizer, um poema de impulso, um poema, enfim, como esse que você fez, embora ao longo de 4 meses, inteiramente do clima do poema, quer dizer, vivendo o poema, isso é único quase na literatura brasileira, desde 22 até agora. É verdade. É verdade. Na minha trajetória também, quer dizer, eu nunca escrevi, nem nunca pensei em escrever um poema grande, eu nunca pensei. Meus poemas, em geral, são curtos e alguns maiores, tem 7 páginas, mas um poema desse tamanho, nunca pensei, não foi uma coisa... Não aconteceu. Não, nem acontecerá. Bom, que não posso garantir, né? mas não sei, é muito difícil. Mas isso ocorreu, é uma exceção. E ficar nesse clima durante tanto tempo. E é o clima de exaltação, né? Não é propriamente exaltação. É assim, sabe o que é? É estar comovido, é estar o tempo todo descobrindo Por quê? Porque a gente vive dentro da ordem, né? A gente vive dentro da ordem. Mas a ordem é inventada por nós. E de trás da ordem está o mistério, o mundo indecifrável, né? Que não tem explicação, né? Mas nós não podemos viver na loucura. Eu não posso viver permanentemente em estado de delírio, querendo entender o mundo. Aí eu morro. Então você tem que estabelece normas e explicações e tal. Mas, como isso é uma coisa inventada, então, de repente, se rompe essa parede e se revela o lado misterioso e inexplicável do mundo, a qualquer momento. Então, aí você entra nesse estado de querer dizer o inaudito, dizer o que não se sabia, o que pelo menos você não sabia, que eu digo que a minha poesia nasce do espanto. Então, agora, ficar nesse estado durante meses, isso aí realmente nunca tinha me acontecido. Eu tive a impressão, lendo, que você viveu durante 4 meses naquele breve momento que é descrito pelo Drummond na Máquina do Tempo. Sabe, na Máquina do Mundo. Máquina do Mundo, Sabe quando o mundo se abre? É isso. Só que lá dura uma fração de... Sou eu aqui. Lá dura uma fração, né? Agora, e o mundo se fecha, você ficou com o mundo aberto. Que é uma exceção, quer dizer, na minha própria experiência. Mas claramente tem uma busca do âmago, um âmago denso, portanto sujo, né? Mas ao mesmo tempo aliterado, né? Com epifanias, pelo tempo inteiro epifânico. Esse é o ritmo interno do poema. Esse mundo denso, profundo, mas que ao mesmo tempo é um mundo sublime. Mas também não foi planejado. Não foi planejado. Foi nascendo, foi sendo feito. Eu fui sendo arrastado e, evidentemente, dirigindo, na medida em que o poema ia surgindo, eu ia organizando o poema e dirigindo. Aí, de repente, eu sinto que parou por isso é que eu digo que ele tem vários movimentos. De repente, eu sinto que parou uma coisa, esgotou-se um movimento, acabou. Aí começa um outro movimento. Agora, o final, por exemplo, essa euforia cessou por volta de setembro, mais ou menos, cessou, e eu sabia que o poema não estava terminado.
eu não tinha mais a euforia de antes, e eu sabia que o poema não estava terminado. Então eu fiquei esperando como terminar o poema. Tanto que o final do poema ele é diferente do resto. Ele é diferente. Esse final, o homem está na cidade como uma coisa está em outra. Isso também nasceu de uma maneira absolutamente inesperada. Eu sabia, o poema não está acabado, tem que esperar o fecho. Aí, quando foi um belo dia, agora, esse negócio de uma coisa estar em outra, o negócio é engraçado. Porque quando eu estava em Santiago do Chile, eu estava lendo um livro de Lenin, e ele diz lá, ele cita Hegel, falando sobre a relação do universal e o particular e o universal. Então ele diz, por exemplo, diz o Hegel, na expressão ramo da árvore estão o universal e o particular. Aí eu não entendia. Como é que na expressão ramo da árvore está o universal e o particular? Eu não entendia a frase, não sabia como é que era. Aí depois, em Buenos Aires, um dia, eu entendi por que aquela frase ramo da árvore continha o particular e o universal. E foi daí que nasceu o final. Uma coisa está em outra. Assim, o ramo está na árvore e a árvore está no ramo. O ramo da árvore é uma parte de um todo então, na verdade, o fecho do poema tem origem em Santiago do Chile, muito antes do poema. Em Lenin e antes do Lenin, em Hegel. Em Hegel. Quer dizer, então, é um troço doido que se junta porque a ideia também de que eu estou numa cidade e a minha cidade está em mim. Então, uma coisa está em outra. O dia que você terminou, de outubro? Não, o dia eu não me lembro. Eu só me lembro que foi assim, aí eu fiquei numa... Porque é engraçado é saber que terminou, né? Eu saber que aquilo era o fecho e terminou, aí está terminado, acabou. Você mudou muito, não? Você trabalhou muito nele, não? Não. O jato era um jato que já saía... Eu ia emendando na hora que eu ia fazendo. Quer dizer, eu sempre fiz a coisa na cabeça. Quer dizer, quando eu escrevo, a coisa já está elaborada na minha cabeça. E depois eu emendo certas coisas, mas eu elaboro mais na cabeça. Eu elaborava. Agora, hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, eu digo que eu estou à procura da desordem. Quer dizer, então, hoje em dia, eu começo de qualquer maneira, desordenadamente, escrevo um borrão sem fim e escrevo 15 vezes. Eu antigamente escrevi uma vez, eu escrevo 15 vezes um poema. Mas o final é diferente. O final você sabe quando acontece. Não. Eu perguntei eu sei. para o João Cabral, quando ele sabe, ele é tão racional, quando é que ele sentia que o poema terminou? Ele disse assim, quando ele faz clique. Né? Que é uma bela resposta, mas não é racional. Quer dizer, como é que você sente quando o poema termina? E como esse poema? Porque o fim é inventado. Né? Porque não estava acabado e escrevi apêndice ao poema tal. Escrevi um apêndice ao poema. Aí depois escrevi apêndice 2 ao poema tal. Quer dizer, então... Mas não te deu vontade de ir lá no poema? Não, estava pronto. Estava pronto. Só que algo... Porque não é que não tenha sido dito. Algo precisou ser dito mais tarde. Não, é que ele sugeriu, poema, filhou outro poema. Ao ler o poema, as palavras ali diziam mais coisa do que eu disse. E aí eu escrevi apêndice ao poema tal. Eu acho que é o primeiro poema da literatura mundial que se chama apêndice a um poema. Eu acho que nunca... É o apêndice 1 e depois o apêndice 2. Agora, esse poema aqui, o poema sujo, que, enfim, tão singular na sua obra, quer dizer, ao terminar, quer dizer, de um certo modo eu já te perguntei isso, mas ao terminar, quer dizer,
não foi o fim de uma epifania, porque ele não foi epifânico, quer dizer, ele foi epifânico. Mas, quer dizer, você estava prestando contas a você numa situação extrema em que você estava sob risco de vida até. Quer dizer, você acha que esse recuo a essa memória mais profunda, quer dizer, esse recuo à lama, não é? Da infância em São Luís do Maranhão, quer dizer, é ali que reside, entende? O âmago do Ferreira Goulart? Assim, é lá que está. Eu acho que é, porque na verdade, na infância, né, a infância da gente, ela é o miolo mesmo das coisas, né? Porque é quando você descobre o mundo e você não tem... Primeiro é tudo descoberta, porque você não conhece nada, e nada é explicado. Então, há um mundo de experiências, de sensações, de mil coisas que te constituem e que não são conscientes, não são... Né, é uma argamassa que é você. Então, no fundo, isso aí continua manada aí, muita coisa que vai constituir, às vezes, um poema que você está escrevendo sobre uma experiência de agora, mas ele tem laivos, brilhos e coisas que vêm. Eu tenho a sensação de que, por exemplo, essa ideia de uma cidade tropical, quente, das bananas apodrecendo, que isso aí me constitui como ser humano, como pessoa, isso faz parte de mim, está entendendo? Porque houve um crítico que quis uma vez criticar porque eu estava escrevendo de novo sobre bananas podres. Aí eu falei para ele assim, mas quantas vezes o Morandi fez a mesma garrafa, a mesma natureza morta? Por que o poeta é proibido de falar? E eu vivo obcecado com banana podre. Enquanto não esgotar, eu não vou parar de escrever. Porque está sempre lembrando, tem sempre um negócio ali, quer dizer... Agora, se você fosse filósofo, você seria empirista, porque o teu mundo é muito dos 5 sentidos, né? Muito, né? Da concretude, da pera sobre o prato, da cozinha, quer dizer, uma circunstância da coisa. Quer dizer, a coisa suscita o poema em você, muito, né? A circunstância. É por isso que eu digo, eu para levantar voo tem que ser 4 motor a jato para me levantar do chão. Eu sou preso ao chão. Eu sou um ser terrestre, né? E pouco fantasioso, né? Da ordem poética, política, que era bacana. Eu não estava gravando. Não estava gravando. Então, para voltar um ponto atrás, dizer, da falha aqui. Da falha, um ato falho que é tão revelador quando você, na leitura, substitui o ordem política por ordem poética, né? E nós lembramos que você tinha feito isso de fato, né? Com A Luta Corporal, que é um livro divisor de águas da poesia brasileira, quando você leva a ruptura da própria língua, você coloca a língua em questão. Esse ato falho te acompanha e faz com que agora você, enfim, troque a ordem política pela ordem poética. Você trocou isso? Se eu troquei a ordem poética pela ordem política... Ao contrário, se eu troquei a ordem política pela ordem poética. Sim, eu não sou um poeta político. Eu fiz poesia política. Eu não sei nem se existe isso, poeta político. Mas eu sou um homem em situação permanentemente e reagindo de acordo com as coisas que acontecem. Quer dizer, eu não tenho plano de vida, eu sou um improviso permanente, né? Então, quando o Brasil entrou no conflito que entrou e toda a sociedade brasileira passou a clamar por mudanças, por tal, eu me envolvi nessa luta e fui para o CPC da UNE e fui participar da luta que era a luta da intelectualidade, uma parte da intelectualidade brasileira e do povo, de grande parte da sociedade. Então, isso deu no golpe e terminou me levando à prisão e ao exílio. Então, como eu estava envolvido nisso, então eu fiz da minha poesia, do meu instrumento de comunicação, fiz da minha poesia o instrumento de luta, de conscientização política e tal.
Agora, acabada a ditadura, mudadas as situações, quer dizer, eu não tenho por que fazer político, não sou motivado a isso, não tenho motivo. Mas há pessoas que ainda fazem. E tudo bem. Por exemplo, a Cláudia, a minha mulher, ela escreveu um poema sobre o Timor-Leste, sobre quando houve aquela tragédia lá, aquele massacre. Mas eu não escrevi. Entendeu? Então, eu acho que escrever poesia política é uma opção e uma necessidade. Eu hoje não sinto, de fato, essa necessidade. Eu estou muito mais ligado, buscando coisas mais existenciais, mais de tentar criar uma poesia que dê às pessoas uma alegria, se eu puder criar a maravilha, sabe? Se eu puder fazer de minha poesia um modo de criar a maravilha para as pessoas, eu crio. Não uma fantasia idiota, mas uma coisa surgida da experiência humana e da necessidade humana. Se eu puder criar, E eu acho que todo poema é político, quer dizer, toda obra de arte cumpre uma função, né? E muitas vezes até a política é o terreno do erro, porque também está na prática e, consequentemente, corre o risco do equívoco e do erro. Não é isso? De modo que também não se trata de dizer que a escolha política é 100% certa, pode não ser. Não é isso? E nesse sentido, a obra de arte, se ela se completa, ela é mais certa, mais verdadeira, porque se ela se completa como obra de arte, o que não significa também que ela vai durar para sempre, mas ela tem um outro nível de... Eu tenho a necessidade de ir mais fundo nas coisas do que... Mesmo porque a experiência de que eu participei, a experiência ideológica que eu participei, eu, pessoalmente, acho que o socialismo é uma coisa encerrada do ponto de vista da história contemporânea. Quer dizer, querer fazer disso, que foi o sonho generoso, dos homens mais generosos, desde o século XIX até o século XX, achar que isso ainda é a bandeira da humanidade, não é. Entendeu? Não é, não move as massas mais, não houve. Agora, o socialismo mudou o mundo. Essa que é a verdade. Eu outro dia reli o Manifesto Comunista. Fui reler. E o manifesto termina com 7 reivindicações básicas. Foram todas cumpridas. As 7 reivindicações que estão no manifesto foram cumpridas hoje, no mundo inteiro, aquelas coisas, reforma agrária, o ensino universal, foi tudo cumprido. Foi cumprido porque a luta, não foi preciso o mundo virar socialista, que o mundo não virou, mas a luta dos homens que abraçaram essa ideia e a constituição do Estado socialista mudou o mundo. A União Soviética terminou sendo desintegrada e o sistema socialista, mas depois, enquanto durou, mudou o mundo. O mundo não é o mesmo antes do Manifesto Comunista e depois dele e de toda essa experiência. Quer dizer, o fato de eu dizer que essa utopia hoje está fora de possibilidade, não quer dizer que ela foi inútil, não. Ela mudou o mundo. E por isso mesmo é que ela também não tem necessidade, ela não tem mais o fogo que a impulsionava, porque grande parte de tudo que ela queria também foi feito. Só não foi feita a sociedade sem classe, na qual eu digo para você que nunca acreditei. Agora, por isso é que a poesia, completando um pouco esse programa, pode, como você disse, né, proporcionar a maravilha. Né? Porque o homem quer... Olha, a vida é pouca, a vida não basta. Esse que é o problema. A vida não basta. Então, veja bem, quando eu era garoto, eu encontrei um buzinho na praia, um búziozinho colorido. Achei lindo, eu saí atrás de outro búzio, achei mais um outro búzio. No dia seguinte, voltei para a praia, já não tinha mais búzio. Não tinha. Né? Então, assim, as coisas do mundo lindas, maravilhosas, que te encantam, elas são limitadas, chegam num ponto que não... Antigamente, os reis colecionavam bichos estranhos, girafas, e levavam para Paris, lá para o rei da França, o rinoceronte, uma girafa, uma coisa fantástica. Que bicho, um elefante, uma coisa fantástica.